Nosso tema nesta manhã será Entendendo o Mundo Pré-Diluviano. Como estava a situação das pessoas naqueles dias e o que fez com que Deus julgasse o povo naquele período. Então, Gênesis 6, do verso 1 até o verso de número 8. A palavra do Senhor diz assim: Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, a que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, às quais lhes deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Webster, eu não vou projetar não hoje, tá? Só para você não precisar se preocupar. Amém, a palavra do Senhor foi lida, que nós sejamos fortalecidos nesta manhã. O nosso estudo, que vai ter como base entender o mundo antes do dilúvio, o que estava acontecendo naquele período, ele tem 3 objetivos. Primeiro, apresentar os motivos que levaram ao mundo daquele dia a chegar a tamanha ruína. Então, o que levou o homem a ser castigado por Deus de tal forma? Segundo, discorrer sobre as consequências do afastamento do homem de Deus. Então, toda vez que o homem se rebela contra o seu Criador, há consequências certas. Então nós vamos ver quais foram essas consequências quando o homem se afastou de Deus. E terceiro, demonstrar se é possível encontrar a graça de Deus nesses contextos que nós achamos que são improváveis. Vamos começar, e aqui a Isa não pode responder, que a gente já viu isso na sala da UPA, então ela já sabe, mas eu queria que os irmãos me respondessem se vocês sabem qual é o símbolo na justiça que vem sendo utilizado no decorrer dos anos. Quando a gente pensa em justiça, qual é o símbolo que representa a justiça? Os irmãos têm algo em mente? Vamos lá. Pensamos em justiça, direito, juiz. O que os irmãos têm em mente? Raquel? Uma balança, beleza, é nesse rumo. O que mais? Uma espada. E quem é que está segurando essa balança e essa espada? Uma mulher com uma venda. Então é muito interessante que desde os tempos mais remotos, ou seja, muitos anos atrás, o ideal que nós temos de justiça é uma mulher que tem uma venda. Num lado das suas mãos ela segura uma espada e em outra mão ela segura uma balança. Então, para que serve a espada? Para fazer justiça, para disciplinar quando necessário. Para que serve a balança? Para saber a medida correta. Ou seja, até que ponto deve ir, até que ponto deve deixar de fazer determinadas coisas. E aí, para que serve a venda? Para que a justiça ela seja feita sem imparcialidade. Seja rico, seja pobre, seja uma pessoa influente ou não, não importa. A justiça, ela precisa ser realizada. Agora, o que é interessante é que, por vezes, a justiça humana falha.
Nós vemos isso nos mais diferentes casos, desde dos poderes políticos até mesmo na nossa família, em questões pequenas. Isso porque, muitas vezes, nós, seres humanos, somos egoístas, somos levados a praticar a justiça por motivos que não agradam ao Senhor. Outras vezes porque nós não temos provas, porque nós não temos ali todos os fatos reunidos como deveríamos e por isso nós não podemos chegar até determinada conclusão. Agora, o interessante é que Deus, quando aplica a sua justiça, ele faz de forma justa. Ele faz de forma correta e é isso que acontece com as pessoas do período que antecedeu o quê? O dilúvio. Deus, ele foi justo e aplicou a sua justiça da forma correta para com aquele povo. Então nós vamos ver, em primeiro lugar, o que ocasionou a ruína daquelas pessoas. Verso 1 e 2. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, a que entre todas mais lhes agradaram. Primeira coisa que fez com que Deus ele julgasse aquele mundo foi a multiplicação do homem sobre a face da terra. A gente pode até pensar, mas Deus não abençoou o homem lá em Gênesis 1, verso 28, e diz, olha, multiplique-se, sede fecundo, dominai a terra, sujeitai? Sim. Deus abençoa ali a procriação e também essa ideia de multiplicação na face da terra. Só que, infelizmente, com a iniquidade do homem, essa graça, essa bênção, ela se perverteu de certa forma nesse período, de modo que uma coisa que deveria ser uma bênção, que era a multiplicação da raça humana, fez com que o pecado se multiplicasse no mundo. Deus havia feito tudo bom, até mesmo a procriação entre o homem e a mulher. Mas o homem, ele corrompeu até mesmo essa questão. O capítulo 6, verso 11, diz que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Certo autor diz que o pecado, ele se aproveita das misericórdias de Deus para se tornar algo muito ruim. Certo homem de Deus, lá do Habitar, ele diz que o homem, ele é mestre em destruir aquele que Deus faz, aquilo que Deus faz. Provérbios 29, verso 16, nos diz algo muito interessante quanto a essa questão. Quem achou pode ler. Provérbios 29, verso 16. Quem achou pode ler. O que diz aí? Provérbios 29, verso 16. Olha que interessante. Quando os perversos se multiplicam também as transgressões. E é por isso que com o aumento da população mundial e em muitas vidas nós não vemos o agir de Deus, parece que a iniquidade ela vai o quê? Aumentando, tomando proporções que aos nossos olhos a gente fala, nossa, está difícil viver nesse mundo. Como era difícil também viver nos dias de Noé. Então, o primeiro aspecto que levou aquele mundo à ruína, e como eu já disse, irmãos, a multiplicação das pessoas não é algo ruim, porque Deus fez isso como bom, mas o homem fez com que se tornasse ruim nesse período, e além disso nós vemos o casamento misto no verso 2. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram as que dentre todas mais lhes agradaram. É interessante, filhos de Deus. Existem várias visões acerca de quem seriam aqui esses filhos de Deus. Uns vão dizer que seria a dinastia de homens tiranos, homens maus. Outros vão dizer o seguinte, olha, esses filhos de Deus aqui são anjos que vieram a este mundo,
que tiveram um relacionamento com as mulheres, e assim depois nasceram o quê? Ali os varões de renome, os gigantes e coisas do tipo. Mas à luz da Bíblia, do contexto aqui, nós entendemos que as duas descendências se referem à descendência de Caim e à descendência de Sete, ou seja, daqueles que adoram a Deus. O próprio castigo não é para com os anjos, mas para com a humanidade. Então não existe nenhuma hipótese de que filhos de Deus aqui sejam anjos. O próprio Senhor Jesus, ele vai nos dar uma resposta a essa questão quando os saduceus estão questionando a Jesus acerca da ressurreição. Vamos lá para Mateus 22, verso 30. Nosso Senhor Jesus diz assim: porque na ressurreição não casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. Ou seja, os anjos, eles não se relacionam de forma alguma para a procriação. Essa é uma bênção exclusiva à humanidade, e ali nós vemos também, por outros fatores, os animais se multiplicando. Então, filhos de Deus aqui são os descendentes de Sete, ou seja, da linhagem do Messias. Sabemos que Abel ele foi morto pelo próprio irmão, então aprove a Deus fazer com que Sete viesse a esse mundo para dar continuidade à linhagem do Messias e dos filhos de Deus. Então vamos só abordar alguns aspectos sobre os filhos de Sete ou os setitas. Quem eles eram? Eram pessoas marcadas pelo culto a Deus. Como nós, eles tinham esse desejo de fazer aquilo que agradava ao Senhor. Eles guardavam o sábado instituído pelo Senhor. Eles ofereciam sacrifícios que era algo ordenado por Deus, o Deus verdadeiro. Nós temos os pregadores da justiça, como Enos, como Enoque, como Noé. Eles também tinham um casamento monogâmico, ou seja, o casamento com apenas uma mulher. E eles tinham um desejo de viver de forma santa, de forma agradável ao Senhor. Então esses são os filhos de Sete. Aqui especificamente se refere a homens da descendência de Sete. Então, nesse sentido, exatamente, está se referindo a tanto homens como mulheres, certo? Porque aqui é a descendência dos filhos de Sete. Segura um pouquinho que a gente chega lá, tá bom? Aí guarda aí essa questão que a gente vai explicar em detalhes essa questão, tá? Pode ficar tranquilo. Então, nós temos aqui os descendentes de Sete, ou seja, os filhos de Deus, e são pessoas que moraram próximo da região do Éden, ali de onde Adão foi expulso com Eva. E nós temos aqui as filhas dos homens. Essas filhas dos homens são os descendentes de Caim. Ou seja, aqueles que eram corrompidos, aqueles que visavam pela poligamia. Nós vemos isso no capítulo 4, né? Quando Lameque ele toma para si duas mulheres. Quando Lameque ele canta dizendo que matou um homem, que o feriu, o outro porque o pisou. Realmente pessoas violentas, pessoas cruéis, pessoas apóstatas e provavelmente pessoas que eram idólatras, que adoravam ali ídolos que não são do agrado do Senhor de forma alguma. Então os filhos de Deus são os descendentes de Sete. Homens, genérico, se refere a homem e mulher, é genealogia. E filhas das mulheres, filhas dos homens, se refere à descendência de Caim. Então os filhos de Deus, eles viram que as filhas dos homens eram formosas. Provavelmente, as descendentes ali de Caim eram mulheres que, para aquele período, deveriam usar roupas mais curtas.
roupas sensuais, talvez alguns apetrechos chamativos. Talvez elas tivessem um linguajar que não era comum para aquele período, talvez um linguajar sensual. E aí os filhos de Deus, da descendência de Sete, eles foram tomados de desejo em casar-se com aquele tipo de pessoa. Uma linhagem que não era do agrado do Senhor. Vejam, tomaram para si as que mais lhes agradaram. Não era aquilo que Deus tinha instituído, o casamento no Senhor, mas de acordo com o coração do homem, apenas de acordo com a vista. Não é errado você escolher uma pessoa bonita, mas essa pessoa bonita para você, ela precisa, antes de tudo, temer ao Senhor. Precisa honrar a Deus com a sua vida, com o seu coração, com as suas palavras, não ter esses adornos mundanos de sensualidade e coisa do tipo, mas ser diferente. Então, os filhos de Deus, a descendência de Sete, eles foram tomados por esse desejo ao olharem aquelas mulheres e começaram a se relacionar com elas. Então, nós temos aqui um casamento misto. Lá em Deuteronômio 7, verso 3 e 4, diz que se o povo de Israel ele se misturasse com as outras nações, aquilo lhe seria como tropeço. E realmente foi. Salomão, homem sábio, homem que era inteligente, corrompeu seu coração por causa de suas mulheres, adorando a Maloque e a tantos outros ídolos. Quando nós olhamos para Israel na terra de Moabe, Israel se corrompeu por causa disso, lá em Números 25. Quando nós olhamos depois na conquista da terra de Canaã, a mesma coisa. O povo se corrompendo por causa de relacionamento misto. Nós já vimos aqui na escola dominical, na sala da UPA, que relacionamento misto não dá certo e não é do agrado do Senhor. Por conta do pensamento. São duas visões diferentes. E aqui nós estamos vendo o povo de Deus envergonhando o nome do Senhor. Pode falar. Isso, exatamente. Normalmente naquele período, embora seja algo que vem da mente, do nosso coração, eles faziam imagens para que aquilo não ficasse muito abstrato. Então eles tinham realmente os postes ídolos, eles tinham alguma coisa para ver. Isso é muito natural, porque senão fica uma coisa muito distante. Então normalmente eles fazem uma figura num tronco, numa pedra, num objeto e passam a adorar, para que não fique uma coisa muito abstrata. Agora, pode ser que o ídolo seja, como a gente já viu em alguns estudos, seja nós mesmos. Seja o desejo de ter o nosso nome engrandecido no meio do povo e não o nome de Deus. Então, também nós temos essa questão, certo? Então, irmãos, nós devemos entender que existem duas linhagens. A linhagem de Deus e a linhagem da serpente. Lá em Gênesis 3,15, nós vemos isso. Peço que o irmão leia, por gentileza, Gênesis 3, verso 15. Vamos lá. O que diz aí? Aqui nós temos a descrição de duas linhagens diferentes. A linhagem de Deus e a linhagem da serpente. Então, o que nós vemos lá com Caim e Abel é o quê? Um era do maligno. E por isso ele matou quem? O seu próprio irmão. Quando nós vamos lá para os filhos de Abraão, nós temos duas linhagens, que são quais? A de Isaac e a de Ismael. Uma era tida como a linhagem de Deus, que seria o povo abençoado, o povo que glorificava o Senhor. E Ismael é o quê? A descendência hoje dos islâmicos, daqueles que abominam ao Senhor Jesus. Quais exemplos mais nós podemos dar aqui, irmãos? Acerca de linhagens diferentes. Vamos lá. Caim, Abel, Ismael, Isaac, quem mais?
Jacó e Esaú, seu irmão. Então Jacó foi o escolhido. Esaú não. Esaú não. Quem mais? Vamos lá. O exemplo de Faraó e Moisés, duas linhagens diferentes. Nós temos o que mais? Deus contra os ídolos do Egito, os israelitas contra aqueles que moravam em Canaã. Então nós temos a semente de Deus e a semente da serpente. E a semente da serpente, ela vai sempre tentar levantar alguma questão para que Jesus ele não nasça. E é por isso que Jesus ele é humilhado. É por isso que Jesus ele é crucificado. Essa lhe ferirá o quê? O calcanhar. Mas o que Jesus faz? Ele pisou na cabeça da serpente. O nosso Senhor, ele venceu Satanás depois da sua ressurreição. E o clímax da história nós vemos aonde? No Apocalipse, no livro do Apocalipse. Onde Jesus um dia voltará para terminar essa guerra que já está ganha. Nós já somos vitoriosos, mas haverá o dia em que Cristo virá julgar todas as coisas. Irmãos, no período da Segunda Guerra Mundial, nós vemos que um grupo, ele é conhecido como grupo dos aliados, ou seja, Estados Unidos, nós temos ali o Reino Unido e a União Soviética. São 3 países que vão se levantar para lutar contra a Alemanha nazista, contra a Itália e contra o Japão, que são os países do eixo. E é interessante, irmãos, que para vencer essa guerra, os Estados Unidos, o Reino Unido e a União Soviética, eles sabiam qual era o inimigo. Eles sabiam qual era a batalha que eles estavam enfrentando. E aí eles utilizaram aquilo que estava disponível. Eles utilizaram as suas armas, eles utilizaram as suas estratégias e foram vitoriosos. Por vezes, nós esquecemos que estamos lutando contra o inimigo, contra o mundo, contra o pecado. E assim, por várias vezes, nós saímos feridos da batalha ao invés de vencermos. É isso que está acontecendo aqui. Os filhos de Deus, ao se casarem com essas mulheres que não eram do agrado do Senhor, estavam multiplicando o quê? A iniquidade no mundo. E por isso estavam sendo derrotados. Irmãos, como povo de Deus, nós não devemos nos filiar com esse mundo. Aquele que quiser ser amigo do mundo, Jesus diz, constitui-se inimigo de Deus. Além disso, precisamos ser direcionados pela palavra de Deus nas nossas decisões. Eles tomaram as filhas dos homens, das que dentre todas mais lhes agradaram. Não era vontade do Senhor, era vontade deles. E quando nós agimos nessa vida, nós devemos agir de acordo com a vontade do nosso Senhor. Pode ir. Não, quando Deus fez o homem, tudo era muito bom. Só que o homem, ele se meteu em muitas astúcias, como nós vemos lá em Eclesiastes. Esse texto é muito belo. Diz que Deus fez tudo reto, mas o homem se meteu em muitas astúcias. Ou seja, ele se colocou contra o seu Criador, anunciando guerra abertamente. Então Deus fez tudo bom, e a partir do momento que ele se rebela, que ele peca, nós temos várias divergências em vários aspectos. A natureza se corrompe, o homem se corrompe, os relacionamentos se corrompem. E guerra não apenas em aspectos de armas e coisa do tipo, mas em questão de relacionamento. O homem não respeita mais sua esposa, às vezes não há respeito entre pai e filho. Às vezes as nações, elas buscam destruir outras por motivos egoístas. Então a guerra aqui, ela se dá em vários fatores. Agora, como filhos de Deus, o que nós devemos entender? Que a nossa guerra, ela é espiritual. Não contra carne e sangue, mas contra os inimigos de Deus, contra o nosso pecado também, contra Satanás. Então, nesse sentido, tá bom? Vou só dar uma adiantada por conta do nosso tempo. Então, por último, nós precisamos lutar contra tudo aquilo que se levanta
contra Deus e contra o seu reino, usando as armas que ele nos dá, a sua palavra, a oração, vida de comunhão, para a glória do Senhor. Verso 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Olha que interessante. O meu espírito e carnal. São duas coisas totalmente diferentes e existe sim um contraste que nos leva a entender o primeiro juízo de Deus, que a ação do Espírito do Senhor na humanidade se encerraria depois de 120 anos. Vejam só, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Às vezes as pessoas vão dizer que aqui tem a ver com a diminuição de anos. Ou seja, as pessoas viviam muito naqueles dias. E nós entendemos que depois do dilúvio, esses anos eles começam o quê? A diminuir. Mas a ideia daqui é de que depois de 120 anos, o período em que Noé construiria a arca, ele pregaria para os seus contemporâneos, como nós vemos lá no Novo Testamento, Deus, ele derramaria o quê? O seu juízo. Então, haveria um período de 120 anos para aquelas pessoas se converterem, e depois daquele período, Deus, ele iria com certeza derramar ali a sua ira. Então, a ideia aqui é de que Deus não pode permitir que o seu espírito vivifique o coração daqueles que corrompem o mundo por meio de uma linguagem que não agrada ao Senhor. Pode falar. Certo. Sim, nós passamos a ter o Espírito Santo depois que nós somos regenerados. O Espírito Santo, ele abre o nosso coração. Oi? Não, não. Veja só. Não é porque nós somos salvos que nós não vamos lutar contra o pecado. O próprio Paulo, ele diz, olha, bem que quero fazer, esse não faço, porque o mal está em mim. Então, nós só seremos livres da nossa inclinação para o pecado na glória, quando Cristo voltar, e nós iremos ao encontro dele nos ares, e ali nós teremos o nosso corpo transformado em um aspecto de incorruptibilidade, de um aspecto de corruptibilidade, ou seja, de corrupção, para incorruptibilidade. E assim nós não teremos mais pecado, ou inclinações para o pecado, ou desejos do pecado. A grande questão é, quando Deus muda o nosso coração, o pecado ele não pode ser aquilo que nos escraviza, mas um acidente. Então eu vou lutar constantemente para não viver no pecado. Habita em sim. Existe uma guerra, o que Paulo fala em Gálatas 5, verso de número 21. Andai no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Ou seja, o meio para lutar contra a carne é se aperfeiçoando nas verdades do Evangelho. Nosso corpo vai ser diferente, porque não é mais nosso, é do Senhor. O nosso pensamento será diferente, não é mais nosso, é do Senhor. E esse é o problema aqui. A última, hein? Certo. Com certeza. Porque quando eu creio em Deus, o meu coração, ele já foi transformado pelo Espírito para que eu cresça nele. Então, a partir do momento que Deus ele faz morada em mim, aí eu passo a agir de forma diferente. Com certeza. Por isso que nós somos descritos como luz do mundo. Agora, ó, a última, hein? Porque senão a gente não consegue chegar. Porque aí vai entrar em outro tema, de regeneração. Ah, então beleza. Porque senão a gente foge muito. Pode falar. Exatamente.
Exato. Exatamente. Nós vamos continuar lutando, mas nós não seremos derrotados, porque o Espírito ele habita em nós, a não ser que sejamos negligentes quanto às nossas responsabilidades espirituais. Então aqui, os dias serão 120, se refere ao tempo em que Noé continuaria pregando naquele período, para que as pessoas se arrependessem. Tanto que em Gênesis capítulo 11, nós vamos ver que ainda muitas pessoas viveram mais de 120 anos, 300, 400 anos. Ou seja, nós não temos um ponto específico na história que diz, olha, nesse dia as pessoas passaram a viver 120 anos. Isso vai acontecer, mas à luz da Bíblia nós não temos um ponto-chave que demonstre isso. Muitas vezes, os pais, eles exercem misericórdia para com seus filhos, seja porque não fez uma tarefa doméstica e coisa do tipo. Mas quando o filho, ele diz, não, eu vou continuar no erro, eu não quero mudar, o que o pai faz? Ele corrige, ele disciplina. É o que Deus está fazendo aqui. Vai dar 120 anos, e depois desse período, como o povo não se converteu pela pregação de Noé, o pregador da justiça, Deus derrama o dilúvio para com aquelas pessoas. Irmãos, os dias são maus. Mediante isso, nós devemos buscar vida de intimidade com Deus. Como a gente faz isso? Por meio da oração, por meio da meditação na palavra, por meio da participação dos trabalhos na igreja. Seja atuante. Saiba que o mundo está ao seu derredor tentando te atrair. E lute contra isso, porque você será vitorioso de acordo com a graça de Deus. Passado o verso 3, tudo bem? Quanto a essa questão, 120 anos, certo? Verso 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Nós temos aqui a palavra gigantes. E nós temos uma tradução para ela que é Nefilim. Você já deve ter ouvido sobre essa palavra, que quer dizer caído. Alguns vão falar, mas são os anjos que caíram do céu. Esses Nefilim são aqueles que eram anjos do Senhor e se corromperam. Não, irmãos, não tem a ver com isso. A ideia é que, provavelmente, esse caído aqui se refere tanto àqueles que são caídos, ou seja, com a natureza corrompida, ou aqueles que fazem o próximo cair por meio da sua atitude pecaminosa, por meio de uma vida que não agrada ao Senhor. Pode significar gigantes? Sim, porque nós vemos lá em Números 13, verso 33, homens de grande estatura. Mas diante do contexto aqui, nós vemos homens de renome, valentes da antiguidade, nós entendemos que provavelmente se refere à corrupção das pessoas. Pelo menos esse é o posicionamento de alguns estudiosos da Bíblia. E essas pessoas, elas passam a ser louvadas naqueles dias. Então o referencial muda. Não são aqueles que realmente agradam ao Senhor, aqueles que pregam a justiça, aqueles que têm vida de santidade como tidos por referencial, mas aqueles que fazem o mal, aqueles que se corrompem e não agradam ao Senhor. Então esses valentes, varões de renome aqui, provavelmente eram líderes de clãs, de cidades, homens poderosos que exerciam a influência naqueles dias. Hoje, quando a gente olha para muitas crianças, a gente vê que o referencial delas, às vezes, é um cantor de funk com músicas pesadas. E a gente fala, nossa, mas essa criança, ela tem essa vida como seu referencial?
não um missionário, não talvez ali um grande servo de Deus, mas essa pessoa. Às vezes, um filho ele quer ser médico, aí o pai, obrigado. Às vezes um filho ele quer ser médico, aí o pai e a mãe, muito bem meu filho, eu te apoio, estude, faça isso. Quer ser engenheiro, isso filha, vai, consiga, lute. Quer ser advogado, advogada, tudo bem meu filho, siga nesse caminho. Aí às vezes quer ser missionário. Você vai viver do quê? Não, eu não aprovo. Não, você não deve fazer isso. Não, toma muito cuidado, você está pensando muito precipitadamente. Calma aí. Muitas vezes nós vemos isso na igreja, onde as referências elas estão mudando. É o que está acontecendo nesses dias. Os violentos, eles são as pessoas adoradas. São tidas como o referencial e não aqueles que servem ao Senhor. Então é uma situação muito delicada e que por vezes nós vemos isso dentro da igreja. Vejam só, não há problema em ser médico, não há problema em ser engenheiro, advogado, são profissões louváveis, mas às vezes quer ser missionário, aí tem logicamente ali a desaprovação dos pais. Pode falar, irmã. Pode, fica à vontade. Certo. 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 Existe uma grande discussão quando a gente fala de missões sobre a definição do missionário de forma específica. O próprio John Piper, ele tem um livro de evangelização e missões e ele diz que todo cristão é um missionário. Ele fala isso. Você procura lá no YouTube e você encontra isso. Mas alguns estudiosos, por exemplo, como Cássio Silva, um grande estudioso assim dessa área de missões, ele vai dizer para a gente que às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque senão, de certa forma, a gente pega e arranca a ideia de missão daquele que realmente vai e faz a obra do Senhor. Vejam só, não quer dizer que a gente não vai evangelizar onde a gente está, que a gente, mesmo sendo médico, a gente vai deixar de evangelizar. Não é isso. Mas, por vezes, ele vai falar isso em um dos seus livros, nós deixamos com que o nome missionário, de certa forma, ele não tenha o seu peso, porque a gente tem essa ideia. Não, todo cristão é um missionário. E realmente nós somos aqueles que evangelizam, que faz a obra de Deus, luz do mundo, sal da terra. Mas essa é particularmente o que eu penso. Eu acho que existe sim uma vocação específica para ser missionário. Embora todos nós tenhamos que fazer o quê? Entendeu? Isso. Exatamente. Agora, é possível? Minha filha é dentista, evangeliza? Sim. Deu para entender? Ficou assim tranquilo? Só para que o termo em si missionário tenha o seu peso de forma correta. Você está fugindo um pouco do nosso texto mas eu acho que eu posso responder essa pergunta um pouquinho depois, porque nós já são 10 horas. E aí você me procura. A questão é que ninguém é tentado por Deus, porque Deus ele não tenta. A gente já até viu sobre isso na escola dominical. Ele nos prova para que nós cresçamos. Então a ideia ali é que cada um é tentado pelos próprios desejos do coração. Ou seja, se alguém peca ao desejar uma mulher, não foi porque Deus de alguma forma fez com que essa mulher aparecesse. Não, é o desejo do próprio coração do homem. O coração corrompido, que não agrada ao Senhor. Beleza? Deu para entender? Então, se nós temos alguma inclinação para o pecado, estamos sendo tentados, essa tentação ela pode vir do mundo, essa tentação pode vir do próprio Satanás, que é como um leão ao nosso derredor,
E essa tentação pode ser fruto também do nosso coração, que é desesperadamente corrupto. Não entendi? Ele foi tentado. E ele venceu a tentação, para que nós vejamos lá em Hebreus que aquele que venceu a tentação pode o quê? Sustentar aqueles que são tentados. Então Jesus, ele foi tentado, ele venceu, e ele é a garantia para quê? Para que nós consigamos o quê? Vencer as tentações. Porque ele se fez homem. Então ele foi tentado para vencer e nos dar o quê? Essa prova de que nós podemos vencer também quando estamos confiados no seu poder. Vamos lá, verso 5, correr para o final. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Deus, ele não está alheio àquilo que acontece neste mundo. E percebam que o coração do homem, todo o desígnio, pensamento, vontade, desejo do coração do homem era corrupto, era mau, era realmente diferente daquele para o qual fora criado anteriormente. O homem tinha sido feito para glorificar ao Senhor. Mas depois que o homem pecou, tudo que ele passou a fazer era para os desejos do seu coração. Verso 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. A ideia de se arrepender aqui é de estar entristecido. Então Deus, ele olha para nós e ele vê que a condição de muitos, ela realmente é de pecaminosidade. E Deus se entristece com a maneira de vida do quê? Da sua própria criação. É por isso que muitas bênçãos, elas são descritas como condicionais. Ou seja, ser fiel e eu darei a posse dessa terra. Ser fiel e vocês serão benditos sobre todos os cantos deste mundo. Aí o homem vai lá, se corrompe. E aí Deus passa a castigá-lo por isso. Eis o que também achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Ou seja, a ideia que Deus se arrependeu aqui é de que ele se entristeceu em ver aquele estado da natureza humana. Agora, será que Deus se entristece? A ideia de Moisés, ao escrever de Gênesis ao Pentateuco, é mostrar ao povo de Israel que quando nós andamos em pecado, isso não é do agrado do Senhor. Então essa linguagem, Deus se arrependeu, ou como outra tradução, Deus se entristeceu, é para que nós entendamos que nós não devemos viver para nós, como os israelitas não deveriam viver para eles mesmos. Então essa é a ideia de Moisés. Olha, Deus se arrependeu, ou seja, Deus se entristeceu ao criar o homem, no sentido de que o homem estava ali pecando contra o Senhor, certo? E isso lhe pesou no coração. Ou seja, Deus, ele se sentiu com uma fúria de indignação contra o pecado. Não é um peso como um remorso, como algo do tipo, mas de que Deus iria julgar o mundo por causa da sua iniquidade, do seu pecado. Então, a grande consolação, irmãos, em saber dessas verdades, é que Jesus veio ao mundo nos salvar, nos dar uma nova vida, nos dar um novo viver na sua presença. Então, Deus se entristeceu e isso lhe pesou no coração. E por isso Deus, ele se sentiu enfurecido com a humanidade. Moisés, como a gente falou, escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia e ele quer mostrar aos israelitas que o pecado não agrada ao Senhor. Então ele diz, verso 7, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, tanto homem e animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo, ou seja, me entristeço de os haver feito. Então a linguagem para que nós entendamos ao Senhor. Por exemplo, a mão de Deus está ao nosso lado para nos auxiliar. Não quer dizer que Deus tem mão, mas é uma linguagem para que nós entendamos que Ele nos protege. Deus, Ele é o nosso escudo, socorro bem presente
nas tribulações. Deus é um escudo? Não, mas é a ideia de proteção. Então a linguagem de que Deus se entristece é para que nós entendamos o querer de Deus. Então por que, irmãos, eu quero que os irmãos me respondam de forma rápida, por que os animais, as aves dos céus, os répteis, sofreram por causa do pecado humano? Vamos lá. Quero saber, por que os animais também foram castigados com o dilúvio? Certo. Por causa de quê? Ah, muito bem. O homem, ele era o quê? O representante. É a coroa da criação. Então, quando nós vemos a terra aí com seus problemas de falta de água, falta de comida, essa é uma consequência da atitude pecaminosa do homem, que não cumpriu a ordem de Deus em não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Os animais sofreram e sofrem por causa do quê? Da atitude do homem. Se há problemas na nossa família, por causa do nosso pecado. Problemas no trabalho, por causa do nosso pecado. Problemas na educação, por causa do nosso pecado. Então o homem, como a coroa da criação, fez com que todo mundo sofresse por causa disso. Exatamente. Exatamente. Então, vamos tirar aqui algumas aplicações para a nossa vida diante do que o nosso irmão falou. Devemos ter o entendimento que, apesar de tomar decisões de derramar seu castigo sobre a humanidade, isso não quer dizer que Deus teve seus planos frustrados. Deus criou o homem bom? Sim. Mas porque o homem se corrompeu e Deus julgou, Deus teve seus planos frustrados? De forma alguma. Isso não foge do seu controle. Isso não foge de todo o seu controle sobre o mundo. Além disso, se Deus odeia o pecado, por que muitas vezes nós somos amigos do mal, daquilo que não agrada ao Senhor? Por que muitas vezes nós temos uma vida que não é condizente com a palavra de Deus? Ele é o nosso exemplo. E por isso nós devemos caminhar conforme as suas pegadas, ao seu trajeto. Ah, irmão, essa é uma decisão que é uma questão da graça de Deus, da misericórdia. Tem questões que são impossíveis de serem respondidas. Porque Deus me escolheu? Porque Ele é soberano. Porque Ele nos amou. Não porque a gente é alguma coisa, como nós vemos lá em Deuteronômio 6 e 7. Deixa eu só. Mas porque Ele decidiu me amar. É uma questão. Ele nos criou. E Ele tem a decisão de nos amar ou não. Isso era questão dele. Por exemplo, se Deus decidisse julgar todas as pessoas para que todos nós fôssemos para o inferno, ele nos criou. Embora isso não tire o quê? Nossa responsabilidade. Mas Deus, ele decidiu salvar alguns. E veja só, para a glória do seu nome. Então, se ele quisesse julgar a todos, o seu nome seria glorificado. Ele decidiu salvar alguns. Mesmo assim, o seu nome também é glorificado. Agora, isso é questão da soberania de Deus. Vamos esperar, olha só. Vamos esperar que um dia nós vamos estar com Ele na glória e aí a gente vai falar, Deus, por que eu? Aí sim, aí Ele vai nos trazer ali alguma questão que às vezes nos foge, né? Porque nós somos incompletos. Tem questões que a Bíblia ela não revela, mas Deus, Ele nos escolheu porque Ele é soberano, porque Ele é misericordioso e gracioso. Não entendi. Essa é a última, hein? O poder de salvação está
Não, aí você precisa ter ferramentas. A gente não chega para qualquer pessoa, ó, você vai pro inferno, viu? Seu momento tá chegando. Não é assim. Você vai espantar a pessoa. A gente tem que criar vínculos, amizade. É claro, vai ter momento que a gente vai chegar e falar, olha, você é pecador, a palavra de Deus nos mostra isso, nós precisamos de transformação, o inferno existe, o céu existe. Tem que ter um jeitinho, porque senão a gente acaba fazendo com que as pessoas fiquem magoadas conosco. E aí a gente vai ser tido como o quê? Não, essa pessoa, ela é muito... Tem um termo específico, quando eles usam que o crente é firme, vai para a igreja, mas intolerante, mas tem um nome. Não, legalista não. Meio que habitolado, assim. Ah, aquela pessoa é muito habitolada. Como? Não, eu não lembro agora. Uma hora. A sua última já foi, hein? Você pode escolher, mas veja só, a sua inclina, na verdade não. A nossa inclinação do coração, ela é totalmente voltada para o mal. Então, a não ser que Jesus ele mude o nosso coração, é impossível que nós tenhamos a decisão de fazer o bem. Porque até mesmo o ato de justiça de um ímpio é pecado. Veja só. Por que você falou isso, Jonathan? E não é uma coisa que às vezes é boa? É boa para a sociedade. É boa para as pessoas de forma geral. Mas se ele não faz aquilo para a glória de Deus, ele está fazendo para quem? Para ele mesmo. Ah, eu estou fazendo bem, então, para que as pessoas me vejam e batam palmas para mim. Ou seja, é claro que é uma atitude que é boa para todo mundo. Ah, entregou uma cesta básica. Mas se aquilo não é para a glória de Deus, até o ato de justiça dessa pessoa é tido como imundícia. Quem perguntar, seu Ruiz? Não? A sua última já foi, tá? Acabou a sessão agora. Verso 7. Pra gente, verso 8. Noé, porém, achou graça diante do Senhor. Então, irmãos, nós vimos que se Deus odeia o pecado, nós devemos odiar o pecado também. Além disso, vimos que é uma luta constante. A gente não pode andar desarmado. A gente não pode aceitar essas coisas que o mundo tenta nos impor. Mas, além de tudo, nós devemos entender que Deus ele foi gracioso com Noé. Nós vemos graça até mesmo em dias em que Deus subjugaria o mundo todo. Porém, Noé achou graça, ou seja, favor diante do Senhor. Nós temos aqui o clímax da história. Por quê? Noé apresenta um novo começo. Noé ele vai dar continuidade à linhagem de Jesus, para que assim o Messias venha e nós sejamos salvos. Verso 9. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Vejam só, Noé andava com Deus. Imagine, não havia chovido ainda. Quantas piadinhas Noé ele teve que ouvir. Ele pregava, olha, Deus vai enviar o dilúvio. E as pessoas provavelmente zombavam dele. Mas ele era um homem justo, não pela sua força, mas porque ele achou graça diante do Senhor. Olhe para esse mundo. Vejam quanta corrupção, quanta maldade, quanta violência. Você que está aqui hoje, eu, achamos graça diante do Senhor. Deus olhou para nós. E nós vamos viver de qualquer forma. Ou nós seremos como Noé. Ou, acima de tudo, nós seremos como Cristo. O nosso maior exemplo, o nosso espelho. Devemos lutar para que sejamos gratos a Deus pela salvação em Cristo. Devemos entender que fazemos parte dessa linhagem santa. Devemos também nos empenhar para que o mundo seja influenciado por nós e não nós pelo mundo. Alguma última dúvida, colocação, aplicação? Tranquilo?
Não. Uhum. É. É. Às vezes entrar no catecúmenos seria. Você já fez catecúmenos? É, às vezes a gente. Mas são questões que quando nós. Não, não que o irmão não faça isso, veja só. É um dos meios que Deus nos dá para termos, né, algumas dúvidas sanadas quanto à salvação, quanto à eleição, é a oração, estudo da palavra, pedir que Deus realmente abra, né, o nosso entendimento e o nosso coração para que nós entendamos isso e vivamos para a glória do seu nome. A gente vai encerrar por conta do nosso tempo, pedir para o nosso presbítero Fábio nos elevar a Deus em oração pela escola dominical e depois nós veremos se temos algum aviso. Qualquer dúvida extra, por favor, venha até mim, pergunte para o pastor Victor que a gente está à disposição, tá bom? Amém. Vamos escolher o versículo. Pode ser o 6:8, que reflete, né, também a nossa vida. Gênesis 6, verso 8. Vamos ficar de pé?